Agora se acende a luz para mim, tá, Carlinhos, por favor? Isaías 6, 1 a 9. Diz assim o texto bíblico: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Até aí. Eu pedi a Deus uma palavra na semana passada para trazer aqui no culto jovem, e o Senhor me deu exatamente essa palavra: como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E eu quero te perguntar: você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Pensa aí. Aí eu vou te perguntar, entendeu? Vou te escolher assim, ó. Quando você olhar para o chão, eu te escolho, entendeu? Beleza? Pronto, já pensou? Fica todo mundo olhando para mim agora. Ninguém olha para o chão. Assim, eu não vou olhar para o chão de jeito nenhum. Né? Sabe, Carlinhos, a vontade de Deus para sua vida? Buscar o amor dele. Isso é uma vontade geral. Uma vontade assim mais específica. Fazer a diferença também é geral, né? Sabe, Liege, você que está grávida? Com outros casais, ó, isso é bem específico. Estão sentindo uma direção específica. A Tereza e eu vínhamos conversando no carro, né? E ela falou no carro assim para mim: sabe, Samuel, eu acho que eu quero trabalhar menos. Estou trabalhando demais. Isso tem a ver com a vontade de Deus para a vida dela. Porque nós viramos o ano, ela aceitando o convite para trabalhar muito. Que é ser vice-diretora, e Deus não confirmou. Aí agora ela já tem outra coisa. Bem, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que o Senhor quer. A minha pergunta tem a ver com isso. O que o Senhor quer para a sua vida? Fabi? Beleza. Irmãos, quando o Senhor fala assim:
quem enviarei? Não é isso que ele diz no versículo 8? Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? O que essa pergunta revela para a gente? Que Deus tem um plano. Deus está construindo uma estratégia. Na cabeça do Senhor tem uma história, uma estratégia, um alvo, e nesse alvo ele está interessado em dividir com alguém. Ele poderia fazer sozinho, mas naquela hora que ele está com Isaías, ele está dizendo assim, olha, eu tenho um plano, e eu quero dividir esse plano com você. E é um plano, irmãos, muito específico. Nós conhecemos a história de Isaías. Isaías era, para quem não sabe, um sacerdote. Ele estava acostumado a entrar no templo. Ele entrava e fazia as suas responsabilidades de sacerdote. Assim como a gente está acostumado. Alguns de vocês estão acostumados a virem no sábado, outros no domingo e no sábado. Estão acostumados. Mas naquele dia específico que Isaías entrou no templo foi diferente. Naquele dia, e ele faz questão de dizer que foi no ano que o rei Uzias, que tinha sido um rei bom, morreu. Ele entrou num determinado dia, provavelmente no turno dele, e ele teve uma experiência que mudou a vida dele, porque ele entendeu o que Deus queria para ele. Daquele dia em diante, ele deixou de ser o sacerdote Isaías para ser o profeta Isaías, que é o que a gente está lendo aqui. Então eu quero usar esse texto para dar algumas dicas de como descobrir a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim esse ano? O que Deus quer para o meu futuro? Porque o Senhor tem planos para a vida, tem planos para o ano, os 2 anos, 6 meses, tem planos que envolvem a produção de trabalho, tem planos que envolvem a construção de família. Então os planos do Senhor são diversos, mas Ele sempre vai querer dividir, sempre vai dizer, quem enviarei? Quem quer participar do meu plano? Então Ele tem um plano para a Mari. Se a Mari não estiver como Isaías nesse dia, às vezes o plano do Senhor passa, e ela não pega, ela não descobre, ela não cumpre. E é isso que eu quero dividir com você, então. Então vamos ficar nesse texto e ver algumas coisas que são essenciais para descobrirmos a vontade do Senhor. A primeira delas é que para descobrir a vontade de Deus, é preciso abandonar o pecado. Você pode repetir comigo? Para descobrir a vontade de Deus, é preciso abandonar o pecado. Só vocês. Versículos 5 a 7. Então gritei eu, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirada do altar, como a tenaz, com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será tirado. Se eu e você não reconhecemos como Isaías, que somos pessoas de lábios impuros, de pensamentos impuros, de atos impuros, de ações que desagradam a Deus, a gente não vai descobrir a vontade dele. Primeira ação, primeira necessidade é purificar a nossa alma. Porque o Senhor, irmãos, não vai convidar para ser parceiro dele quem está sujo. Não vai. O Senhor é santo, nós não cantamos aqui? Oh, tu és santo, ó Senhor. Ele é santo. Ele não vai trabalhar com quem está sujo. Se na sua mente poluem pensamentos impuros, não é você que vai ser útil a ele. Se a sua boca, como de Isaías, e ele diz aqui, eu tenho proferido o que não te agrada,
está suja, Ele não vai te usar. E você corre o risco de não saber o que Deus quer. E, irmãos, quem vive fora da vontade, do plano de Deus, vive mal. Hoje, nós estamos no século da depressão e da ansiedade. O número de pessoas com depressão e ansiedade é gigantesco. A Sarinha estava conversando comigo outro dia, que lá na medicina, ela entrou, a turma dela tinha 103 alunos, né? Mais de 40% estavam em depressão. Frequentando psicólogo durante o curso. E é normal isso. Gente perdida. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão no centro da vontade de Deus. Não estão longe dos seus pecados. Se eu e você não nos arrependermos, porque é isso que Isaías faz, ele se arrepende completamente. Se eu e você não nos arrependermos, e Provérbios 28:3 diz assim: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia. Se a gente não se arrepender e abandonar, cortar, jogar fora, a gente não vai saber o que Deus quer da gente. Então a primeira ação que precisa acontecer é o abandono dos pecados. E quando eu e você, irmãos, abandonamos o pecado, o texto nessa história maravilhosa diz que o Senhor nos purifica. Pegou uma brasa do altar e tocou a boca. Isso é uma metáfora. Tem alguém da medicina aqui? Não? Da fisioterapia? Quem fez anatomia aí? A Carol fez anatomia, vocês fizeram. Qual é a parte da nossa pele? Hoje o pessoal sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano. Sabe disso, né? Quando eu estudei essas coisas, a gente não sabia disso. Nem pele não era nem considerado órgão. Mas hoje ele é um órgão à parte, né? Qual é a parte mais sensível da nossa pele? O lábio. Essa parte externa. O lábio queima fácil. Você pode ver que a textura do lábio é única e é exposta, é aparente. É porque é muito sensível. Para os casados, por isso que é bom beijar. Para os casados, porque é sensível, você percebe com muita facilidade o prazer. Quando a brasa toca o lábio dele, é como se tocasse o coração. Está tocando a parte mais sensível, porque está purificando. É isso que o Senhor faz. Quem abandona os seus pecados encontra pureza. E, irmãos, não existe nada mais libertador do que ser puro. Quem é puro de verdade, quem é santo, não entra em depressão, não tem ansiedade, porque tem um coração como o coração de Jesus. Ah, eu sou muito ansioso. Ah, eu sou muito ansiosa. Ah, eu vivo triste. Está te faltando pureza. Porque a pureza é a maior fortaleza na vida de uma pessoa, na vida de um cristão. Quando nós somos puros, nós parecemos com Deus. Sede santos, nós parecemos com Deus, quando nós somos puros. Quer descobrir a vontade do Senhor? Abandone o seu pecado. Segunda verdade, para descobrir a vontade de Deus, é preciso buscar a intimidade do Senhor. Você pode repetir comigo? Para descobrir a vontade de Deus, é preciso buscar a intimidade do Senhor. Versículo 1-3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ah, irmãos, eu queria estar lá.
Ah, eu queria ver isso. Eu queria ver essas coisas. Nós vamos descobrir a vontade quando a gente for íntimo. Quando a gente andar perto de Deus. Ver na figura, na linguagem do Velho Testamento é estar perto. Não é isso que Jó diz lá no capítulo 42, depois de toda a experiência que ele teve, ele não fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, agora eu estou mais perto. Agora eu vejo o Ricardo, e o Ricardo me vê, eu olho os olhos dele piscando demoradamente, e ele olha para mim. Porque eu estou perto. Se o Ricardo tivesse sentado lá, eu não ia ver que ele está piscando assim. Ó. Quem está perto vê melhor. Ver é sinônimo de intimidade. Isaías, naquele dia, entrou no templo diferente. Se Isaías entrasse de coração duro, se Isaías, eu não preciso disso aqui, o meu coração está lá no mundo, estou doido para acabar, nossa, segunda-feira, ele não ia passar por essa experiência. Alguma coisa estava acontecendo na vida de Isaías, que vinha quebrando Isaías aos poucos, e ele então entrou no templo diferente, e naquela intimidade, ele descobriu o Senhor. Carlinhos, se você quiser desligar um ar aqui, pode ser esse que está mais perto de mim, eu vou agradecer que está passando um calafrio aqui. Eu nem sei se é o Senhor. Né? Passando bem nas minhas costas aqui. Nós precisamos ver, irmãos. Nós precisamos ter saudade do nosso Deus. Precisamos de intimidade. E intimidade com Deus significa experiências sobrenaturais. O nosso Deus é sobrenatural. Quem diz que o nosso Deus é racional só está mentindo. O nosso Deus também é racional. O nosso culto é racional. O nosso culto é inteligente, mas o nosso Deus é sobrenatural. A Bíblia, de capa a capa, passeia pelo sobrenatural e nós estamos perdendo isso. Irmãos, nós precisamos buscar isso que Isaías teve, experiências com Deus. Por isso nós precisamos de entender que Deus age. Que Ele tem dons, que os anjos estão aí. Eu imagino que Isaías tenha ficado deslumbrado. A primeira ação de Deus, a primeira ação de Isaías antes de sentir o peso do pecado, disse, meu Deus, que coisa linda. Aí ele percebeu, puxa, é o Senhor. Mas nós precisamos aprender a buscar o sobrenatural de Deus. Eu escrevi uma meditação dessas que eu mando diariamente, e eu estava voltando da minha reabilitação, e eu parei no cruzamento da Vargas com a 9 de julho, não, da Independência com a 9 de julho, e vinha subindo um jovem de uns 25 anos, 20 e poucos, imagino eu, com microcefalia, cabeça grande, sabe, daquela fina no queixo, grande em cima, meio triangular, aparentemente mais simples, porque as roupas dele eram bem simples. E na hora que eu vi, eu senti vontade de curar aquele moço. Eu senti desejo de ser usado. Eu pensei assim, quem vai curá-lo? Porque, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, para mim e para você, se andarmos com Ele, Ele tem dons para a gente ser utilizado, para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, e eles expelirão demônios, que é curar as pessoas, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Nós precisamos ter sede do sobrenatural de Deus. E quem anda com Deus experimenta o sobrenatural, experimenta uma ação, experimenta uma proteção, experimenta uma direção. Deus fala, esse é o caminho, eu te quero aqui agora, porque eu quero te usar com poder e graça. Deus é um Deus de sobrenatural. Irmãos, nós não podemos perder isso. Senão não vale a pena ser igreja. Se a igreja é só humana, se a igreja é só ensaiar, qualquer banda ensaia. Nós estávamos ensaiando aqui ontem, né? Acabamos o ensaio 00:30, por aí, né, Ricardo? E eu não sei se foi o Lucas, falou assim, ó, tem grupo que ensaia 4, 5, 6 horas, vara a madrugada.
Qualquer um pode ensaiar e fazer uma boa apresentação. Mas o mais importante não é o ensaio é importante. O mais importante é a presença de Deus, é a intimidade com Deus, é levar Deus aonde a gente vai, é a pessoa olhar para mim, olhar para você e ver algo mais. Ver o poder de Deus. Quem anda com Deus vai descobrir a vontade dele. Ah, vai. Quem anda com Deus vai descobrir a vontade dele. E aí vem a minha terceiro e penúltimo ponto. Para descobrir a vontade de Deus, é preciso ouvir a voz do Senhor. Você pode repetir comigo? Para descobrir a vontade de Deus, é preciso ouvir a voz do Senhor. Só você. Vocês, então, para falar junto. Só vocês. Foram 3 coisas. É preciso abandonar o pecado. É preciso ter intimidade com Deus. E é preciso ouvir a voz do Senhor. Versículo 8 e versículo 9. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha o versículo 9. Ele disse. Irmãos, Deus gosta de falar. Deus gosta de falar. O problema é que nós não sabemos ouvir ou não gostamos. Nós precisamos desenvolver o nosso ouvido espiritual. Quem tem ouvidos, diz o Senhor lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça. Não é fale. Quem tem ouvidos, fale o que o Espírito... Não, quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, o maior desafio do cristão não é falar, é ouvir. Ouvir Deus, ouvir o Espírito, entender o que o Espírito quer, porque quem ouve o Espírito faz o que o Espírito quer. Faz. Então nós precisamos desenvolver a nossa habilidade auditiva, ouvir mesmo. Você ouviu uma voz, opa, Deus falou comigo. E você sabe que é Deus. Igual eu estou ouvindo a voz da Verônica falar no telefone. Você está ouvindo? Está vendo? Avisa ela lá, fala assim: ô Verônica, conversa na porta do lado de fora, lá no banheiro, na cozinha. Agora só pode ouvir uma voz. Irmãos, quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós sabemos o que Deus quer. Nós vamos descobrir a vontade dele. Então o que eu preciso fazer para ouvir? Eu preciso conhecer o plano. Existem 2 planos. Um plano geral, quando eu perguntei qual é a vontade, o Carlinhos falou um plano geral. Se você quiser saber o que Deus quer para a sua vida, especificamente, você primeiro precisa conhecer o plano geral. Você precisa conhecer a Bíblia. Não tem opção. Irmãos, nós estamos nos tornando, nós, igreja, um povo espiritualmente burro. Analfabeto funcional, para não dizer analfabeto total. Porque não estuda a Bíblia. Quer ver? Eu vou fazer aqui 3 perguntas. Se você não souber, não precisa levantar a mão. Se você não souber, indica que você é analfabeto. Tá bom? Não precisa levantar a mão. Os 10 mandamentos. Todos os 10. Se lembrar, falou: primeiro, segundo, terceiro, quarto. As 7 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. E os 3 versículos de cor mais conhecidos da Bíblia. Porque, irmãos, isso é o mínimo do mínimo
Domina. Mas também eu não preciso ficar sabendo os 10 mandamentos. Lógico que precisa saber, porque foi o Senhor que deu. Quem cumpre os 10 mandamentos na íntegra, agrada a Deus. As 7 bem-aventuranças de Mateus 5 foi o Senhor que deu. Ele falou, quem fizer isso me agrada. E os versículos, você devia saber pelo menos uns 100. Mas a gente é relapso, não é importante. E aí nós vamos nos emburrecendo. Quem não sabe a palavra, irmãos, não vai saber o que Deus quer. Então a palavra precisa fazer parte da sua vida. E nunca na história do ser humano nós tivemos tanta Bíblia à nossa disposição. Irmãos, eu fiz faculdade de teologia, formei em 98. Entrei em 94. Estudei o grego e o hebraico lá na minha faculdade de teologia. Comprei o Novo Testamento grego. Comprei o léxico do grego. Comprei dicionário de grego-português. Comprei o livro de análise de cada palavra do Novo Testamento grego. Cada palavra. Tinha que escrever cada verbo num papelzinho para decorar. Hoje, tudo isso, tudo que eu te falei, tem aqui, ó. Hoje, quando eu quero acessar um versículo e olhar o grego, eu acesso aqui, ele traz para mim em 10 segundos. Aí se eu quiser saber o significado da palavra tal, eu digito a palavra tal, pergunto em grego, ele me traz. Está aqui, ó. Nunca nós tivemos tanto acesso à palavra, nunca. E sabe o que acontece? Nunca as pessoas souberam tão pouco. Tão pouco. Então, se você quiser saber a palavra, quiser saber a vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus geral. Você precisa. Porque o Senhor espera pessoas para quem Ele quer revelar, que conheçam a palavra dEle. Senão Ele vai revelar alguma coisa e você não vai ter condições de cumprir. Porque você não sabe o que é ser um cristão. Você não sabe o que o Senhor exige de você. Então eu preciso conhecer esse plano geral. Preciso estar pronto para obedecer prontamente. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que Isaías respondeu? Senhor, pode ser sábado. Sábado eu volto. Não, no feriado. Ano que vem eu estou à disposição, porque o senhor sabe que esse ano eu tenho muitos planos. O senhor conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito ocupada. Irmãos, eu não sei o que Isaías tinha de compromisso. Mas nem a família dele, e ele era casado, ele consultou. Ele ouviu o Senhor. E na hora ele falou, eis-me aqui. Eu estou pronto. Com Deus nós precisamos obedecer. A Teresa não tem que me consultar porque ela é minha esposa. Porque se o Senhor nosso falar com ela, ela tem que obedecer primeiro ao Senhor. Vale para qualquer um de nós. Se você quiser saber o que Deus quer, você tem que se aproximar dele dizendo, eu estou pronto. Então, se tem uma restrição que você não quer abrir mão, eu não posso abrir mão do dinheiro, eu não posso abrir mão do trabalho, eu não posso abrir mão do meu curso, eu não posso abrir mão do meu sonho, eu não posso abrir mão da família. Se você não está pronto para obedecer prontamente, você não vai saber a plenitude da vontade de Deus para você. Você pode até saber uma parte, mas o total, o Senhor quer gente pronta para obedecer. Gente que diz, eu estou à sua disposição. O Senhor é o primeiro, o Senhor é a prioridade, o resto vem em outro patamar. Então, se eu quiser ouvir, eu tenho que estar pronto. Sabe por quê, irmãos? Quando eu estou pronto, Deus tem liberdade para falar. Ele tem. Vamos dar alguns exemplos. Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Senhor, mas o senhor não pode falar antes onde que é? Não, ele pegou e foi. Ele está pronto para obedecer. Abraão, é o seguinte, esse menino aí é seu filho? É, tá bom, vai no monte lá que eu vou te mostrar e oferece o seu filho para mim. A Bíblia diz, irmãos, que ele nem discutiu. Assim como aconteceu com Isaías. Assim como aconteceu no Novo Testamento com Saulo. Saulo saiu para ir para Damasco com um monte de carta para prender cristão. No meio do caminho, ele teve que ir para a casa do Judas, na rua chamada direita. Judas mesmo? Acho que é Judas, sei lá. Que o Ananias foi lá visitar ele. Ele mudou de endereço, ele mudou de lugar, porque o Senhor apareceu para ele, ele ouviu a voz do Senhor, e ele viu o Senhor. Então nós temos que estar prontos. Se você quiser saber a vontade do Senhor, você precisa dessas 3 coisas. Abandonar o seu pecado, desenvolver intimidade e ouvir a voz. E para ouvir você precisa de palavra. Mas eu quero terminar essa mensagem dando alguns passos práticos para discernir a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus praticamente? Porque abandonar o pecado, desenvolver intimidade e reconhecer a voz são gerais. Mas eles são essenciais. E no dia a dia, como é que eu vou discernir o dia a dia? Então eu quero dar aqui 5 passos práticos. 3 antes e 2 depois de saber a vontade de Deus. Primeiro deles, todas as autorizações precisam ser dadas. Você pode repetir? Todas as autorizações precisam ser dadas. Se você tem uma ideia, quer descobrir alguma coisa, precisa de uma resposta, mas tem alguém que tem autoridade sobre você, e essa autoridade diz não, não é vontade do Senhor. O Senhor dá autorização através da autoridade. O Senhor que nos colocou em relação de autoridade. Ele colocou sobre nós pais, Ele colocou irmãos, Ele colocou marido, esposa, Ele colocou igreja. Então existe um círculo de autoridade que nós precisamos respeitar. Se nós não aprendemos a respeitar a autoridade, nós não saberemos respeitar a autoridade do Senhor. Nós seremos rebeldes. Sabe onde que o Senhor testa a nossa obediência? Colocando autoridade sobre nossas pessoas, sobre as nossas vidas. Então, se a autorização veio, você tem um indício. Segundo passo, prático. Todas as condições foram supridas. Você pode repetir? Todas as condições foram supridas. Tudo que a gente vai fazer, irmãos, tudo tem condição, tem regra, tem caminhos que a gente precisa vencer. Tudo. Então vamos dar alguns exemplos de condições. Dinheiro é condição. Se alguma coisa que você vai fazer precisa de algum recurso e você não tem, essa condição não foi suprida. E quem não supriu foi Deus. Irmãos, não foi Deus que inventou o dinheiro. Não foi. Mas todo dinheiro na face da terra é dele. Aí ele distribui o dinheiro. Ele chega para uma pessoa e dá R$1 bilhão. Eu acho que não é para nenhum de nós aqui dentro. Para outro, ele dá 1.000. Alguns de nós aqui, ele dá 1.000. Outros, ele não dá nada. Fala assim, Senhor, mas nada para mim? É. E o Senhor espera para ver como a pessoa vai gastar 1 bilhão. Uma das maiores armadilhas deste mundo é ganhar 1 bilhão.
Se você ganhasse, vamos diminuir, 1 bilhão é muito, né? 1 bilhão não dá nem para pensar. Puxa, 1 bilhão são 999 milhões mais 1 bilhão. É muito milhão. Ninguém sabe o que vai fazer com 1 bilhão. Mas vamos supor que você ganhasse 1 milhão. Você tem conta no banco, Júlia? Júlia tem conta no banco. Aí ela vai lá segunda-feira, tira o saldo, tem lá 1 milhão. A primeira coisa que ela vai pensar é que alguém errou. Você tem um erro. Ela vai no gerente, fala assim, ô gerente, vem cá, apareceu 1 milhão na minha conta. Como é que o banco errou? Aí o gerente procura lá e fala assim, não, um cara te doou. Te doou 1 milhão. É seu. Eu falei, é meu? É. E eu tenho que pagar imposto? Não, esse tipo de doação não precisa nem pagar imposto. É tudo seu. Livre. É meu? É meu. Se você ganhasse 1 milhão, provavelmente hoje você não saberia como gastar 1 milhão. Mas você teria plano para gastar aí uns 200 mil? Teria? A Júlia teria plano para 200 mil. Né? Aí ela sai do banco, lá toda feliz, fala assim, puxa, vou gastar 200 mil, vou dar o dízimo, e ainda vai sobrar, quem é bom de matemática? 700, me ajuda aí, né, gente? Vai sobrar 700 mil para mim. Aí, na hora que ela está chegando, chega uma mensagem, e na mensagem fala assim, olha, fulano de tal me deu o seu nome e seu telefone, você nem me conhece, eu sirvo ao Senhor aqui, e eu preciso de 990 mil para pagar uma conta urgente. Você tem para me dar? Essa é a armadilha do dinheiro. Porque quem anda com Deus, se receber, é porque o Senhor quer usar para abençoar alguém. Por isso, o maior e melhor cristão que trabalha com dinheiro e faz do dinheiro uma condição é aquele que consegue viver sem. Que recebe e doa. Recebe e doa. Um dos maiores enigmas para mim do Evangelho é que Jesus não tinha dinheiro. É um dos maiores enigmas. Ele não tinha dinheiro, irmãos. E ele era o dono do dinheiro. Mas ele não tinha. E o dinheiro que ele recebia, ele ainda deixava com o tesoureiro que ainda era ladrão. Que era o Judas Iscariotes. Ele não tinha. Eu, por exemplo, não sou Jesus. Eu falo, Senhor, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer tanto bem, porque para fazer o bem, gasta dinheiro. O solar que a gente tem, ele gasta por mês cerca de 25 mil reais. Todo mês. Eu quero abrir 6 solares. Então eu falo, Senhor, se o Senhor me der dinheiro, eu vou abrir solar. Fazer o bem custa dinheiro. E o nosso Senhor não tinha dinheiro. Ele precisava pagar imposto. Olha como que Deus é o dono do dinheiro, irmãos. Olha que lindo. Olha só. Ele precisava pagar o imposto, estava no dia de pagar o imposto. Falei, Pedro, vai pescar um peixe, faz favor. Aí Pedro foi lá, pescou o peixe. Aí Jesus falou, dentro do peixe tem o dinheiro. Abre o peixe e paga o imposto. Pedro abriu o peixe, tinha uma moeda lá de ouro. Queridos, ele é o dono do dinheiro. E ele resolveu viver sem. Então, se para a sua vida existe alguma condição que precisa de dinheiro e o dinheiro não vem, Deus está dizendo o quê? Não, acabou. É exatamente isso que ele está dizendo. Se você brigar, você está brigando com Deus, porque Deus não te deu a condição, porque se Ele quiser, Ele abre a janela do dinheiro na sua vida e te dá o dinheiro que você precisa. Eu quero abrir uma usina na Fundação Casa. O custo da usina é 5 milhões de reais. E ninguém me dá 5 milhões. E quando eu peço para gente que tem 200 milhões. Às vezes 1 bilhão, eu peço, e a pessoa não dá. O governo não dá. E a usina vai fazer uma diferença gigante na Fundação Casa, porque vai melhorar a vida dos menores infratores, que do público social no Brasil é o menos trabalhado.
O que eu sei? Deus não quer que eu faça esse trabalho ainda. Deus está dizendo, não está na hora. Na hora que eu quiser, 5 milhões para mim não é nada. Irmãos, 5 milhões e 5 reais para Deus é a mesma coisa. Se você ganhasse 100 milhões, se pudesse escolher entre ganhar 100 milhões e o poder de curar uma pessoa com microcefalia, ou um cego, que nunca vai poder ver, se não for pelo poder de Deus, Deus tem esse poder. Então, a condição é Ele que te dá. Quando as condições forem supridas, é porque as barreiras foram destruídas e chegou a hora de Deus fazer o que Ele tem que fazer. Então, condição é dinheiro, é saúde. Condição é prova. Você quer entrar num lugar e não passa na prova. Aí você pega e faz a prova de novo, não passa de novo. Faz de novo, não passa de novo. É uma condição, Deus está dizendo, não é aqui que eu te quero agora. Ou você vai perseverar, ou você vai ter que mudar. Mas a condição sempre vai existir. Sempre. Eu tenho que estar de olho nas condições. Então, passo prático. Eu tenho que ter autorização superior de autoridade sobre a minha vida. Eu tenho que ter as condições supridas, as barreiras destruídas. Terceiro, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então o Espírito fala, eu te quero aqui. E você ouve. Você ouve. Quando a Tereza falou assim no carro, olha, eu quero trabalhar menos, eu estou discernindo o que o Espírito Santo está falando com ela. Não é porque ela gosta ou não gosta de trabalhar. Ela tem que ouvir o que o Espírito quer falar. Porque, irmãos, o Espírito testifica com cada um de nós. Então, quando a autorização foi conseguida e a condição foi suprida, eu preciso de ouvir o Espírito dizer, eu te quero aqui. Quando alguém vem para a nossa igreja, vem de outra igreja, é cristão, eu falo com a pessoa que vem, quando ela vem conversar comigo, eu falo, ó, a pessoa fala, pastor, eu quero vir para a sua igreja. Eu falo assim, ó, você só tem que ouvir uma pessoa, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te quiser aqui, essa é a sua igreja. Agora, se ele não te quiser aqui, por favor, vá para outra igreja. Porque o Espírito fala. E precisa ficar aqui quem o Espírito traz. O Espírito fala onde você vai estudar. Eu e a Tereza mudamos para Ribeirão Preto porque o Espírito Santo nos mandou. Em 2001, né? 2001. A gente tinha outros lugares para ir. Eu era pastor de 2 igrejas em Belo Horizonte. As 2 me convidaram para continuar, só que cada uma exigiu. Tem que ser só aqui. Porque eu era pastor das 2 ao mesmo tempo. Aí uma falou, não, você tem que ficar só aqui, lá não. Aí a outra falou, não, tem que ficar só aqui, lá não. Aí nós fomos orar e o Espírito falou assim, sai das 2. Aí nós decidimos sair das 2. Mas a gente não sabia para onde a gente ia. Aí nós começamos a procurar lugar. Fomos pregar, visitar, tal. Gostamos de algum lugar, mas o Espírito Santo falou, vai para Ribeirão Preto. E nós tínhamos certeza, porque nós estamos aqui hoje. Então o Espírito Santo testifica, ele fala o que ele quer da sua vida. Você só tem que afinar o ouvido. 4º passo. Os frutos confirmam o plano. Esse é bonito, você pode repetir? Os frutos confirmam o plano. Irmãos, é muito bonito a gente ver o fruto. Bonito demais. A gente está aqui porque a gente ouviu o Espírito. O Espírito falou, sai daqui. Irmãos, o Espírito falou para a gente sair lá da Quintino Bocaiúva em outubro de 2018. Não foi, Carlinhos? Aí nós, não quero ficar aqui, tá bom. Aí chegou janeiro, o Espírito falou, é para sair. Aí falou, vamos ficar mais um pouco. Chegou fevereiro, o Espírito Santo falou, sai rápido. Vamos ver se a gente fica mais 2, 3 meses e tal. Aí chegou no meio do mês de março, o Espírito falou assim, sai essa semana.
E nós saímos. A gente nem sabia para onde a gente ia. E o Senhor trouxe a gente para cá. Ontem nós viemos ensaiar aqui o louvor. Aí o Flávio estava ensaiando as lâmpadas. O Mateus estava ensaiando a projeção. O Rafa ficando lá no som. Corrige aqui, corrige aqui. Ontem nós começamos um novo momento de louvor nos jovens. De melhor ensaio, melhor preparo. De conjunto bem formado, que vai dar mais tempo. Isso estava no meu coração há muito tempo. Aí essa semana, que a gente já ia começar de qualquer jeito, o Lucas veio conversar comigo. O Lucas aqui, rapaz barbudo ali. O Lucas gosta de conversar. Eu gosto de conversar com o Lucas porque ele fala assim, vamos tomar café? Eu acho legal isso, né? Vamos tomar café? Opa, é bom conversar tomando café. Né? Ele estava conversando, o Lucas falou assim, ó, Deus colocou no meu coração para ir para a igreja. Irmãos, eu pergunto, tem coincidência? O cara que é da área musical vir para a igreja na semana que a gente vai começar a melhorar a nossa parte de louvor? Então, o Senhor, Ele confirma no fruto. Quando eu queria abrir o solar, não tinha dinheiro. Eu queria abrir o solar, mas o solar custava 20 e tantos mil, não tinha dinheiro. Aí um amigo meu falou assim, eu vou te dar o dinheiro. Foi maio daquele ano. Vou te dar o dinheiro. Aí beleza, começamos o solar. Aí quando chegou em dezembro, ele falou assim, não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Só vou dar mais um mês. Foi um caos. O Senhor pôs a condição para a gente começar. Mas o solar está vivo até hoje. Quantas vidas já foram transformadas? Irmãos, o Reinaldo está ali na frente. O Reinaldo já andou a pé por 94 cidades. Restaurado. Nós precisamos orar. Quando você passar por ele, você fala assim, eu vou orar por esse moço. Abençoa a vida dele. O diabo toda semana ataca o Reinaldo. Então o fruto confirma quando você ouve. O Senhor te dá fruto, te dá alegria. O Senhor te dá a presença. E Ele vai mostrando para você que Ele está no processo. Os frutos confirmam a vontade. E para a gente encerrar, toda vez que você fizer a vontade de Deus, Jesus Cristo será glorificado. Toda vez que você fizer a vontade de Deus, Jesus Cristo será glorificado. Irmãos, Deus não faz nada se não for para a glória do Filho dele. Ele não vai fazer para a glória da Elienay ou da Laura. Ele quer glorificar Jesus Cristo, através de mim e através de você. Se no seu coração tiver o desejo de glorificar a Cristo, você já está no caminho para descobrir a vontade dele. Onde você quer estudar? Senhor, eu quero estudar no lugar que o Senhor glorifique teu Filho Jesus Cristo. Onde você quer trabalhar? Senhor, eu quero trabalhar de forma que Jesus seja glorificado. Eu vou viajar para onde? Para descansar. Senhor, onde eu for viajar, eu quero que Jesus seja glorificado. Quando Jesus é glorificado, o Senhor se alegra e fala, esse filho, essa filha estão no centro da minha vontade. Amém, amados? Vamos andar longe do pecado. Buscar a intimidade do Senhor. Desenvolver o ouvido espiritual. Ouvir o que o Senhor tem. E o Senhor tem grandes coisas para falar conosco. E aí você vai vendo os passos se cumprindo. Autorização dada. Condições sendo cumpridas. Testificação do Espírito Santo no seu coração. Mas acima de tudo, Jesus Cristo vai ser glorificado. Eu quero orar por você. Quero terminar orando. Talvez você precise descobrir a vontade de Deus. Às vezes para a sua vida mesmo, precisa mudar de ramo, sei lá. Talvez para uma coisa específica, temporária, não é nem duradoura. Porque a vontade de Deus tem para o dia a dia. O Senhor trabalha com a gente no dia a dia. Eu quero orar por você que quer, precisa, está com vontade de descobrir a vontade do Senhor. Se for o seu caso, se você precisa
dessa oração, eu convido você a ficar em pé no seu lugar. Eu vou orar pela sua vida. E o Senhor vai trabalhar no seu coração com estas coisas que nós falamos aqui. Mas vai levar você a buscar essa vontade no nome de Jesus. Senhor, essa semana foi uma semana boa na minha vida, porque em algumas coisas o Senhor me mostrou o que o Senhor quer de mim. Às vezes eu estava com pensamentos por caminhos diferentes, mas o Senhor foi dizendo: eu quero você aqui, eu quero você fazendo isso. E Pai, eu te agradeço porque na tua misericórdia o Senhor tem revelado a tua vontade à minha vida. E eu te agradeço porque o Senhor tem esse plano que eu preguei para o meu dia a dia. Eu quero agora que o Senhor estenda a vida dos meus irmãos que estão de pé. Eles precisam de algum tipo de direção para entender o que o Senhor quer, ó Deus. Mostre a eles que primeiro eles precisam de santidade, precisam desenvolver uma intimidade e aprender a ouvir a tua voz. Mas o que eu quero te pedir, Espírito Santo, é que o Senhor revele a eles o que o Senhor quer deles. Se eles têm que mudar de caminho, se eles têm que fechar portas que estão abertas, ou se eles têm que esperar uma porta aberta que está fechada. Mas Espírito de Deus, fala com os teus filhos. Fala com os teus filhos. Para quem está ansioso e aflito, dê paz. Diga para essa que está ansioso, diga assim: calma, não chegou o tempo ainda, não chegou o tempo ainda. Dê uma palavra de paz. Para aquele que está em dúvida, mostra que quando há dúvida não tem fé, porque a fé é certeza. Então a dúvida, meu Senhor, para esta pessoa já é uma resposta. Tranquiliza dizendo: você já tem a resposta. Para aquele que acha que o Senhor fechou as portas, dê uma palavra de esperança agora. Dê uma palavra dizendo: eu fechei a porta, mas eu sei o que você está passando. Eu tenho uma porta diferente. Espera em mim, descansa em mim. Dê uma palavra de esperança. E para todos, abra os olhos. Abra os olhos da fé. Abra os ouvidos espirituais e fala com carinho, com tranquilidade, ministrando da parte do Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço quem está em pé aí do seu lado, dá um beijo nessa pessoa, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Pastor Zezé. Irmãos, eu já ia apresentar agora. Irmãos, quero agradecer, né, pela palavra, né, pastor Samuel, né, uma palavra abençoada, né, e que Deus nos ajude a colocar em prática, né, tudo que nós aprendemos aqui nessa noite, para não ficar apenas na teoria. E nós queremos abençoá-lo, né? Graças a Deus que ele ouviu a voz do Espírito Santo e veio aqui para Ribeirão Preto. E hoje não, né? E nesse ano nós completamos aí, estamos indo para 14 anos de Igreja Cristã da Zona Sul, já 13 anos, um ministério abençoado, e Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, e com certeza ele vai fazer muito mais ainda. Então vamos orar para o nosso líder aqui, no nome santo e precioso de Jesus. Eu quero pedir para que você estenda a sua mão aqui, tá? Pai Santo, graça te damos, Pai, pela vida do pastor Samuel. Pai, um pastor abençoado, que é usado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que aprendeu, Senhor, a se colocar como instrumento nas tuas mãos e ouvir a tua voz, Senhor. E hoje, Senhor, eu fui tão abençoado por essa palavra, Senhor, e te peço que o Senhor
ajude, ó Pai, a eu colocar em prática para o meu crescimento espiritual. E que o Senhor também, ó Pai, ajude cada um dos meus irmãos, ó Pai. Esteja falando com cada um que se colocaram de pé, Pai, ouvindo o apelo, Senhor, que o pastor fez aqui. E por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando como igreja. Que bom, ó Pai, que o Senhor tem usado, tem fortalecido. Peço uma bênção especial para a vida dele nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando o teu ministério, abençoando a tua família. Que essa família abençoada continue, ó Pai, ouvindo a tua voz e seguindo, ó Pai, os teus mandamentos, ó Pai, estando à frente dessa igreja, te obedecendo, para que nós possamos a cada dia crescer em espírito e em verdade, e que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. O nosso culto jovem, tá? Todos os sábados vai continuar tendo. Sábado que vem agora nós